Oi, o vídeo dessa semana é muito importante e por isso eu convidei a Carla Maurilli. Carla, obrigada, viu? É uma alegria ter você aqui, Carla. Obrigada a você, Dayana. Foi um prazer esse convite. Vou apresentar para vocês a Carla. Ela é a nutricionista coordenadora do GOTA, que é o Grupo de Obesidade e Transtornos Alimentares da UFRJ, aqui do Rio de Janeiro. Ela é também uma nutricionista muito experiente em transtornos alimentares. Há quantos anos já se atua no GOTA? 5 anos. 5 anos lá no GOTA. E a Carla também é doutoranda do Instituto de Nutrição da UFRJ. Eu convidei a Carla para esse vídeo porque nos últimos tempos a gente tem visto muita informação errada sobre o que é um comportamento normal na nossa alimentação, o que é um comportamento saudável na nossa alimentação, especialmente nas redes sociais. Eu fico muito preocupada com a influência do Instagram, de pessoas que dão dicas, que ensinam os outros a secar a barriga, a ficar magra, a ficar tanquinho, a restringir a alimentação, e eu fico muito preocupada porque muitos desses comportamentos que as pessoas vendem como fitness e como saudável são tipicamente comportamentos de transtorno alimentar. Isso é muito sério e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Carla, queria que você contasse pra gente, pela sua experiência lá no GOTA e no seu consultório, quais são os principais tipos de comportamento que estão normalizados hoje em dia como alimentação saudável e que na verdade podem ser um caminho aí para um transtorno alimentar. Bom, Dayana, primeiro vamos agradecer o convite, né? Obrigada, e também parabenizá-la pelo trabalho que você está fazendo, porque esse trabalho é muito importante. A gente realmente precisa conscientizar as pessoas disso que está acontecendo. Muitos dos nossos pacientes que a gente atende com transtornos alimentares, a gente acaba solicitando para que eles parem de seguir algumas páginas no Instagram, né? Porque senão isso pode acabar afetando negativamente o tratamento dessas pessoas. Dentre esses comportamentos, eu acho que um dos primeiros que eu posso chamar a atenção seria o quê? Seria a demonização dos carboidratos, né? Vamos dizer assim, né? Porque eu acho que não teria outro termo para falar em relação aos carboidratos, porque hoje em dia, apesar da gente ter uma recomendação, né, que a gente aprende quando a gente estuda numa universidade, que a gente precisa de ter uma alimentação equilibrada com uma quantidade X de carboidratos, de proteínas e de lipídios, o que a gente vê hoje em dia são dietas completamente desbalanceadas, que favorecem apenas o consumo da proteína e, por outro lado, né, restringem demais a presença do carboidrato. Outro dia, claro que nós não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém nem fazer nomes, mas outro dia uma pessoa muito influente nas redes sociais estava ensinando as suas seguidoras a cuspir pão. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente, Carla. Primeiro que o pão não é um demônio na vida de ninguém. E também não tem que ensinar ninguém a fazer isso, né? O alimento não é pra gente cuspir, colocar pra fora ou nada disso, né? Claro, isso até era um dos pontos que eu ia ressaltar, né? Não apenas cuspir pão, assim como outros alimentos também. E na verdade o que acaba acontecendo é o quê? Essas pessoas estão envolvidas num processo de proibição. E, consequentemente, isso acaba levando ao quê? Ao descontrole alimentar dessas pessoas. Ninguém consegue restringir a alimentação o tempo todo, para sempre. Então, consequentemente, tem uma hora que elas não aguentam mais essa restrição e acabam comendo excessivamente, né? E, muitas vezes, relacionado a esse descontrole, a história ainda vai enrolando cada vez mais. Porque a pessoa percebe que se descontrolou e, ao mesmo tempo, a pessoa tem a preocupação de que quer ser magra, né, quer perder peso, e consequentemente ela faz o quê? Ela acaba buscando um método compensatório para, né, aquela ingestão alimentar excessiva. E esses métodos compensatórios, a gente sabe que tem vários danos para a saúde. Às vezes, assim, o paciente, ele nem tem um transtorno alimentar diagnosticado, mas já tem esses comportamentos presentes na vida dele, né? Por exemplo, hoje a pessoa saiu, comeu uma fatia de pizza, 2 fatias de pizzas que seja, né? E a culpa é tão grande em relação àquela fatia de pizza, né? Que, gente, vamos analisar o que tem
de tão ruim, de tão proibido numa fatia de pizza, Exatamente. não é verdade? Mas a culpa é tanta que faz com que a pessoa, ou no dia seguinte, né, vá para academia, malhe excessivamente, porque é claro, a gente tem que fazer atividade física, mas não atividade física como método compensatório. Você sabe que uma coisa que eu contei outro dia numa palestra, e muita gente me mandou mensagem que se identificou, quando eu estava doente, sempre que eu comia algum alimento proibido na minha dieta, eu calculava mais ou menos na minha mente quantas calorias eu achava que tinha naquele, por exemplo, em 2 fatias de pizza. E depois eu ficava na academia, ficava correndo na esteira, e eu ficava ali até queimar no mínimo as 400, 500, 800 calorias que eu achei que eu tinha comido. De forma doentia. Eu podia estar doente, eu podia estar cansado, eu podia ter que fazer outra coisa, mas eu ficava ali de forma obsessiva tendo que queimar como uma obrigação, como se fosse me livrar do que eu comi. Então, Exatamente. gente, isso não é saúde, não é assim. O exercício físico, como você disse, é maravilhoso, mas não pode ser dessa forma obcecada e doentia, né, Carla? Isso. E isso acaba levando o quê? A doenças como os transtornos alimentares, leva ao uso inadequado de medicamentos para emagrecer, né? Porque olha, começa a pesquisar aí na sua vida, as mulheres da sua família e as suas amigas. Quantas tomam remédio para emagrecer e usam laxante? E sem orientação médica, Isso né? é gravíssimo, não é Gravíssimo. normal. Carla, eu queria te perguntar uma coisa que foi muito presente na minha vida ao longo de muitos anos, que é a questão de se pesar e se medir com a fita métrica o tempo todo. E era uma tortura, uma autopunição. Isso também não é comportamento fitness, não é ser saudável, não é saúde. Não é, isso é mais um dos comportamentos inadequados que estão relacionados, né, com os transtornos alimentares. É claro que se você tem um desses comportamentos, não quer dizer Sim. que você tem um transtorno alimentar. As pessoas têm que estar atentas. Caso alguém tenha algum tipo de comportamento desses, se passar muito tempo do dia pensando em comida, preocupado com o corpo, e para os pais, né, porque isso é uma coisa que acomete muito adolescentes, então ficar atento aos adolescentes. Outra coisa também muito comum que acontece, do nada a pessoa resolve virar vegetariana, vegana, surge um amor aos animais de repente. Então isso é uma coisa que a gente tem que avaliar, né, se realmente a pessoa tem uma ideologia que está se tornando vegetariana, ou se isso já não é um começo de um transtorno alimentar. Então, claro, quem adota o jeito de viver, vegetariano ou vegano, porque de fato não quer consumir, a questão da preocupação com os animais, não tem problema. O problema é, aliás, muita gente vem adotando isso. Sim. E é ótimo, para quem está feliz com isso. Agora, se a pessoa está tentando esconder ali um transtorno alimentar para ser socialmente aceito, ela não comer aquelas coisas, Exatamente. É isso que você está querendo dizer. Aí pode ser preocupante. E muitas vezes o transtorno alimentar se inicia, sobretudo a anorexia, se inicia com esse padrão. A pessoa, primeiramente, ela se torna vegetariana e aos poucos ela vai retirando vários tipos de alimentos da sua vida. Eu, por outro lado, eu encontro isso no consultório e as pessoas dizendo pra mim, não, mas isso é super saudável. E no início, óbvio que eu sempre mantenho, né, o pensamento que a pessoa tá e vou percebendo até que ponto que aquilo realmente é uma ideologia de vida ou se é o início do transtorno alimentar. E a gente percebe isso claramente, porque quando a pessoa melhora, ela deixa de ser vegetariana, deixa de ser vegana. Então a gente acaba percebendo que tinha alguma coisa errada realmente nisso, né? E a gente não pode esquecer que é uma relação que a gente tem realmente pro resto da vida, é a relação com a comida. Então, se você viver mal com a comida, você vai viver mal com a comida até quando? A vida inteira, né? Então é uma coisa que a gente tem que conseguir melhorar. Exatamente, tá? Eu sempre falo, melhorar a nossa relação com a comida é melhorar a nossa vida. Com certeza. Em todos os aspectos. Com certeza. Carla, muito obrigada, foi uma alegria. Obrigada mesmo. A Carla é super ocupada, sempre correndo do gota no consultório, mas ela conseguiu um tempinho para falar com a gente. Gratidão mesmo por todos esses esclarecimentos e a gente se vê na semana que vem. Um beijo.